E aí, pessoal? Boas-vindas a mais uma análise nossa. É muito bom ter todo mundo aqui para um mergulho literário absolutamente fascinante. Hoje a gente vai destrinchar aquela história clássica que com certeza todo mundo acha que conhece de cor e salteado. Vamos investigar passo a passo a evolução de uma das fábulas mais famosas de todos os tempos e descobrir as várias camadas que se escondem por trás da clássica história da cigarra e da formiga. Bora lá? Para começar, a gente deixa no ar aquela pergunta de ouro. O que realmente aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? Desde a infância, a gente ouve sobre o inseto que canta e o inseto que trabalha, né? Mas o que rolou de verdade quando aquele frio implacável tomou conta da floresta? Bom, o destino final dessa história depende inteiramente de quem está contando. A resposta de hoje pode surpreender bastante, viu? Porque aquele final que ensinaram pra gente pode não ser bem a única verdade. Então, seção 1. O conto clássico, a dicotomia do verão. Para entender de verdade como essa narrativa evoluiu com o tempo, a gente precisa primeiro olhar lá para as raízes clássicas e para o grande conflito que sustenta a fábula inteira. De um lado da balança, a gente tem a formiga, que é o puro arquétipo do esforço. Ela é incansável, trabalhadora, com o olho sempre lá no amanhã, carregando peso sob aquele sol escaldante. E do outro lado, a cigarra, alegre, super despreocupada, aproveitando a brisa do momento, celebrando a luz e a arte ali no presente. É literalmente a colisão perfeita de duas filosofias de vida completamente opostas. A produtividade extrema versus a vontade de viver o agora. E olha como a tensão narrativa vai se construindo de um jeito bem claro através das estações. Na primavera, o ciclo começa, a vida ressurge e o trabalho pesado dá a largada. Aí chega o verão. Enquanto o calor brilha, a formiga sua a camisa para encher os estoques e a cigarra, bom, transforma o campo inteiro num baita palco, né? Mas então vem o outono. Aqueles primeiros ventos gelados começam a soprar, as folhas caem e o tom da história fica bem mais sombrio. E tudo isso prepara o terreno para a quarta e última temporada, o inverno. É o teste final, o momento definitivo para as escolhas que cada um fez naqueles dias de sol. Seção 2. O inverno implacável. A chegada do frio. É bem aqui que a realidade bate a porta e bate forte. A neve cobre os campos, a comida some de vez e o palco da cigarra simplesmente congela. A grande questão se resume nessa frase que chega a dar um arrepio. No verão você cantou, no inverno você dançará. Ou, como algumas versões mais antigas dizem, cante em outra freguesia. Quando a cigarra cheia de fome e tremendo de frio bate lá no formigueiro implorando por abrigo ou um grãozinho de nada, o que a formiga faz? Bate a porta bem na cara dela, sem dó. É uma punição severa, super direta e sem espaço nenhum para perdão. A moral tradicional não perdoa mesmo a falta de planejamento. O que acaba nos levando à grande lição dessa época mais antiga, a prudência. Nesse contexto mais brutal e clássico da fábula, o esforço bruto e aquele planejamento milimétrico eram vistos como os únicos jeitos viáveis de sobreviver. Naquela época não tinha plano B, não tinha rede de segurança, o suor de hoje era literalmente a única garantia real de que ia ter fôlego no amanhã. É uma visão bem dura, onde o mundo recompensa estritamente quem foca no trabalho físico e ponto final. Mas vamos virar a página. Seção 3. O valor da arte, uma nova perspectiva. Acontece que a sociedade mudou bastante, e as nossas histórias acabaram tendo que mudar junto com a gente. E essa é uma das descobertas mais fantásticas nas fontes que a gente analisou. Chega um momento, nessas versões mais recentes, em que uma formiga finalmente reconhece o papel do artista e solta essa declaração genial. O seu canto torna o trabalho mais leve. É uma validação incrível de tão legal. De repente, a arte deixa de ser vista como vadiagem ou preguiça, sabe? Ela passa a ser reconhecida como uma forma de trabalho super valiosa, que tem um poder real de aliviar todo aquele peso da rotina. Porque os benefícios dessa música da cigarra são inegáveis, pessoal. Ela traz alegria para um trabalho que é exaustivo, provando de uma vez por todas que o canto nunca foi perda de tempo. A arte tem um valor gigantesco por si só. Hoje em dia, a gente entende perfeitamente o quão crucial é o entretenimento, a cultura e a música, até para manter a nossa saúde mental e a motivação lá em cima. A sociedade contemporânea abraça a alegria, e não só o trabalho braçal ininterrupto. Isso abre portas para a seção 4. O poder da colaboração, um novo acordo. Pensa só, e se essas duas visões de mundo não precisarem ser inimigas mortais? A gente encontra aqui uma estrutura simbiótica, tipo um acordo supermoderno. Funciona assim: o formigueiro entra com o essencial para a sobrevivência física, garantindo a comida e um abrigo quentinho durante aquela baita nevasca. Em troca, como a cigarra paga essa hospedagem?
Ela fornece música ao vivo para animar o ambiente, dá aulas de violão para as formiguinhas mais novas no verão seguinte e, claro, também dá uma forcinha no trabalho pesado. É literalmente a união ideal entre infraestrutura e cultura. Mapeando como isso desenrola, a gente vê que primeiro a formiga rainha, ou às vezes uma formiga operária com mais empatia, decide abrir as portas e dividir a comida. O rigor extremo dá lugar à compaixão. Logo depois, a cigarra, em um sinal de profunda gratidão, ensina sua arte e compartilha esse dom musical maravilhoso. O resultado glorioso? Bom, quando a primavera seguinte chega, não tem mais divisão nenhuma. Elas trabalham juntas e brincam juntas, formam uma comunidade muito mais rica e eficiente. E graças a esse novo arranjo, os contadores de histórias colocaram um toque de humor simplesmente sensacional na fábula. Segundo essas fontes modernas, foi dessa mistura mágica entre as responsabilidades da formiga e o talento alegre da cigarra que surgiu uma das melhores invenções da humanidade. O mito diz que foi ali que nasceram os fins de semana e as férias. Maravilhoso, não é? Afinal de contas, todo o grande esforço com certeza merece uma boa pausa para o descanso e para a cantoria. E falando em histórias incríveis, seção 5, finais surpreendentes, reviravoltas modernas. Agora, o que é realmente interessante nessa história toda é a reviravolta que vem a seguir. Em uma das adaptações mais fantásticas e subversivas, a cigarra não passa um pingo de frio e muito menos precisa pedir esmola. O talento dela no verão é descoberto. Um mega produtor passa ali pela floresta e a cigarra assina um contrato milionário em Las Vegas. Sim, é exatamente aqui que o conto bucólico da floresta tromba de frente com a era de ouro do show business e do capitalismo moderno. É impossível não rir de uma virada de jogo dessas. Em vez de ficar lá congelando, a cigarra aparece ostentando um casaco de pele luxuoso. Depois de fechar com esse produtor gigante da indústria fonográfica, ela até passa no formigueiro antes do inverno, mas só para deixar uns presentinhos caros para as antigas vizinhas. Enquanto as formigas continuam lá, no trabalho árduo da Terra, a nossa mais nova estrela pop pega um voo direto para terras bem mais quentes e luxuosas. A moral tradicional virou de ponta cabeça total. Aqui, o talento artístico puro é a grande chave para a vitória. Para fechar, a seção 6, a moral moderna, evolução da sociedade. O lance é que as fábulas não mudam sozinhas. Elas vão se moldando para espelhar os valores da sociedade que está recontando a história. A evolução desse conto traz lições muito ricas para a gente hoje. Primeiro, é fundamental a gente trabalhar com o que ama, afinal a cigarra cantando acabou gerando frutos, né? Segundo, existe tempo para tudo. Um tempo sagrado para labutar e um tempo essencial para rir e descansar. Terceiro, a bondade aquece o coração, abrir a porta para quem precisa no inverno é muito mais nobre do que dar uma lição cruel. E quarto, não prejugar as pessoas e as escolhas delas, porque habilidades que parecem inúteis num primeiro olhar podem ter um valor incalculável. Fica super claro que a gente saiu de uma era de sobrevivência bruta para uma era que valoriza demais o equilíbrio e a empatia. Para encerrar a nossa análise, a gente deixa essa provocação para todo mundo refletir. Pensando em tudo que a gente viu sobre essa dedicação incansável da formiga e a alegria sem fim da cigarra, onde será que reside o ponto de equilíbrio ideal nas nossas próprias vidas? Será que é possível incorporar o foco de uma mente operária e, ao mesmo tempo, a alma leve de um artista? Fica aí essa pulga atrás da orelha para a gente continuar investigando nosso próprio comportamento. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.